Cumprimento a todos vocês que me ouvem neste momento com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Esta que vos fala é a obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para fazermos a oração da noite. E o título da nossa oração de hoje é Clamor pela bênção da paz na sua família. Você quer ter muita paz na sua família? Harmonia, união, entendimento, conciliação, concordância. Não só na família, mas na sua vida e por onde você andar. Paz, de uma forma geral. Então vamos clamar. Peço a você que não esqueça, meus queridos, de já ir dando seu like, sua curtição, para não correr o risco de esquecer. Precisamos muito dela. Amém? Então agora vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra. Se encontra no livro do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 18, eu vou ler do versículo 9 ao versículo 14. O título é A Parábola do Fariseu e o Publicano. Versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, pois se consideraram justos e desprezavam os outros. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Versículo 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vocês entenderam? Esta parábola é uma parábola. Não foi algo que aconteceu, não. Na verdade, Jesus usou essa parábola justamente para dar exemplo e lição àqueles que se achavam cheios de si, aqueles que se achavam alto, confiante, competente, que se engrandecia, que se achava santo, que não pecava. Vocês estão lembrados que na palavra tem um lugar que Jesus, quando ele sentou junto com os publicanos, foi até na casa de Levi, de Mateus, os fariseus disseram: por que o teu mestre come com os pecadores? Se eles falavam isso, era porque eles se achavam santos. Então Jesus colocou esta parábola. Olha que Jesus atingiu justamente eles. Jesus colocou essa parábola justamente para poder dar uma lição boa para eles. E quando Jesus foi contar a parábola, Jesus escolheu 2 tipos de pessoas. Um seria a pessoa
que se engrandecia, se exaltava, se achava, se posicionava como santarrão, como certinho, como perfeitíssimo. E quem era esse? Jesus posicionou justamente a condição dessa para o fariseu, para os fariseus, para mostrar para eles justamente que eles não são justificados diante de Deus, não. Que essa atitude para Deus não serve. Que essa atitude não conquista o coração de Deus, não. Que essa atitude, como foi o fariseu, a oração que ele fez quando Jesus falou. Olha o que foi que Jesus falou sobre o fariseu. Ainda estamos na parte do fariseu. Jesus falou, ele ora de si para si mesmo. Está escrito aqui. Quer ver? Olha, o fariseu posto em pé. A posição na parábola, ele estava em pé. E orava de si para si mesmo. Ou seja, ele não estava orando de si para Deus, mas para si. Então a oração dele estava ali só apenas com ele. E aí Jesus falou que primeiro ele deu graças a Deus, mas ele não deu graças a Deus glorificando o Senhor por o Senhor ser digno de glória. Não, ele deu graças a Deus foi por ele mesmo, por ele ser um homem perfeito, que ainda disse, porque não sou como os demais homens. E depois ele disse que ele não rouba, não é injusto, não é adúltero, e colocou aqui as coisas que ele não era. Ainda falou assim, nem ainda como este publicano, porque tinha um publicano ali. Então ele se colocou justo e o publicano, o pecador. E depois ele ainda disse que jejua 2 vezes por semana, olha. E ainda disse também que dá o dízimo de tudo quanto ganha. Ele se justificou diante de Deus, mostrando a sua grandeza. Aí, Jesus, ele praticamente deu a entender que esse tipo de oração é desprezada. Deus não ouve. As pessoas, quando oram, cheio de si, às vezes a pessoa, quando ela tem a grandeza dentro de si, ela pode não usar essas palavras, mas como Deus conhece o interior das pessoas, ela pode até usar outras palavras lindas. Vocês já ouviram gente que ora, fala aquelas palavras lindas, palavras difíceis e procura enfeitar. Pois é, foi esse tipo de fariseu que quis falar essas palavras assim, mas de si, para se mostrar o tal. Aí Jesus contou que tinha o outro publicano. Quando foi o publicano que foi orar, ele nem se achou digno de levantar a cabeça. Se achou pecador, miserável, totalmente indigno de qualquer coisa diante de Deus. Ele se achou uma pessoa totalmente falho, pecador. E aí ele disse, o publicano, ele estando em pé, longe, não usava nem ainda levantar os olhos. E ele, batendo no peito, ele fez esta oração. Olha o tamanho da oração. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Só isso. Foi só isso que ele fez. E foi justificado diante do Senhor. Às vezes a pessoa fica 1 hora, 2 horas, orando e orando, enfeita a oração. Não que eu seja contra aquele que tem oração cumprida. Às vezes a gente quer parar de orar e as palavras vêm e a gente fica falando, as palavras não faltam. É uma coisa, parece o azeite da botija da viúva. A gente quer parar e fica com receio pelas palavras que vêm vindo, que o Espírito Santo é que intercede por nós. A gente apenas é usado por Deus.
Mas às vezes existe pessoas que fazem oração porque faz aquela oração longa porque acha que para orar só tem que ser oração comprida, como que Deus não ouvisse oração curta. Deus não ouve a oração pelo tamanho que ela é. Deus ouve a oração pela forma que ela é apresentada diante do que a pessoa é, no seu interior. Quando a pessoa é humilde, então ela vai fazer oração humilde. Quando a pessoa não é humilde, mas ela procurando fazer uma oração humilde, se colocando como pecadora, como insignificante, como indigno diante da presença do Senhor, é diferente. Mas quando a pessoa coloca aquela arrogância, se achando tal, Deus não aceita. Então, quando muitas vezes a gente começa a olhar para a nossa família, às vezes na família tem uma pessoa que ela é justa, tem outros que são os pecadores. Quando aquele justo for orar, não se posicionar na condição do justo, mas se posiciona na condição de pecador igualzinho aos outros e clama a Deus por todos. E nunca queira imaginar que Deus vai condenar o seu familiar por ele ser pecador. Não. Deus, Ele é que é o juiz, mas compete a nós nos preocuparmos com o nosso familiar para que Deus venha salvar. Então nós devemos clamar acreditando na misericórdia de Deus e não somente na condenação, porque todos têm direito de uma chance. Então vamos agora clamar para que Deus possa abençoar todo familiar, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu levanto a Ti este clamor, Senhor, porque Tu és bondoso, porque Tu és misericordioso, porque Tu és grande, porque Tu és infinitamente bom, porque, Senhor, sem Ti não somos nada, Pai. Nessa terra nós não somos nada sem Ti, sem a Tua presença, porque nós somos totalmente dependentes de Ti. Nós somos totalmente falho. Nós somos cheios de pecado, Senhor. Mas eu quero, Pai, te pedir para que Tu venha ter misericórdia de cada um destes Teus filhos, de cada um de nós e de toda a nossa família, e venha operar o milagre que cada um necessita. E de uma forma especial, eu clamo pela paz, para que venha a existir a paz, Senhor. A paz na nossa casa, a paz na nossa família, a paz na nossa vida. Para que Tu venha derramar bênção sem medida, para que as Tuas mãos venham estar estendidas sobre todos, Senhor. Pai, existe tantos lares, Senhor, desconcertados. Existe tantos lares, Senhor, cheios de falhas, cheios de defeito. E existe tantos lares, Senhor, que a pessoa, quando está fora, ela se sente bem, mas quando ela chega em casa, parece que ela está entrando no campo de batalha, no campo de guerra, por causa do desentendimento, por causa dos contritos, da confusão, das brigas, Senhor. Então eu clamo por todos os lares de uma forma especial para estes que precisam, Senhor, de união entre os seus familiares, ou às vezes é no seu local de trabalho. Precisa, Senhor, de conciliação, de concordância, para que haja, meu Deus, entendimento, para que haja compreensão entre eles. Então, Pai, abençoa todos os lares, abençoa o nosso país, Senhor, para que exista também esta paz, esta harmonia, esta união, meu Deus. Principalmente, meu Deus, entre as autoridades, entre os políticos. Senhor, o Brasil precisa de paz, o mundo precisa de paz. E somente, Senhor, a Tua paz é de
qual nós estamos precisando. A tua paz que entra e faz a diferença. Então, meu Deus, venha fazer a diferença, Senhor, nestas famílias, nestas casas, Pai. Venha fazer a diferença, Senhor, na vida de cada um ser humano. Venha fazer a mudança que é necessário. Joga por terra o espírito de confusão. Joga por terra o espírito da inveja. Joga por terra o espírito de perseguição. Seja a perseguição de quem quer que seja de colegas de trabalho, seja da vizinhança, seja de onde vem essa perseguição, que seja repreendido e lançado no inferno. Seja repreendido o espírito de inveja, Senhor. Espírito de olho gordo, que seja repreendido, Pai. Existem tantas famílias que vivem numa paz, mas por causa da inveja de terceiros, a paz acaba. Porque começam a investindo no mundo espiritual, através de bruxaria, as obras de macumba. Então eu te peço, repreenda todas as obras do diabo, todas as malignidades que estiver atuando contra as famílias, Senhor, provocando a confusão, a contenda, a divisão, a separação. Tirando às vezes o marido de casa, colocando nos braços da amante ou vice-versa. Repreende esse espírito maldito que tem provocado a separação nos lares, a divisão. Entra com o milagre, Senhor, da união, da restauração. Entra com o milagre, Pai, da reconciliação entre famílias, entre casamentos, e abençoa pelo teu poder. É o que eu te peço, Senhor, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, queridos. Receba o milagre da paz na sua vida, na sua família, na sua parentela, em toda a humanidade. Receba e toma posse em nome de Jesus. Amém? Fique na paz. Deus abençoe.